Olá, meus amigos, estamos de volta aqui na Metacosmo, um canal para você despertar e expandir a consciência com o uso da inteligência natural. Estamos em mais um podcast e o tema de hoje nós iremos falar sobre a essência cósmica. Estamos vivendo em alguns momentos delicados do mundo. Nós estamos acompanhando crises por todo o lado. Esses dias estava até conversando com um amigo e ele me relatou: o que você acha do mundo? E ele falou: eu estou achando o mundo chato. É isso mesmo, chato. Parece que o humano está perdendo o gosto por viver. E isto é muito sério, principalmente no reflexo que nós vamos dar para os nossos filhos, para os nossos netos. Porque se nós estamos construindo um mundo sem sal, sem tempero, diríamos que nós estamos construindo um mundo sem a temperança. É como se a gente fosse comer uma salada e não temperasse. Está na hora de a gente rever um pouco qual é o tempero que nós damos para a nossa vida, para que a gente possa compreender o que é a vida. Nós sempre falamos aqui que a vida é movimento. E o movimento, ele tem que ter princípios ativos e passivos. E é nesse fluxo e refluxo que nós criamos o que nós chamamos de temperança, o tempero para fazer com que o mundo se torne um local agradável. E aí que entra a questão da essência cósmica. O que é essência? Essência, na verdade, é aquilo que está por trás de você. Tudo tem sua essência, tudo tem o seu conhecimento. Se você olhar para uma cadeira, a cadeira tem a sua essência. Qual que é a essência da cadeira? A essência da cadeira é permitir que uma pessoa consiga sentar-se. Mas por trás da essência da cadeira existem outros conhecimentos. Por exemplo, se aquela cadeira é confortável, se ela é grande, pequena, baixa, alta, se ela é de madeira, de ferro, se ela é de couro, se ela faz parte de um conjunto harmônico da mesa, tudo isso são elementos dessa cadeira que formam a essência da cadeira. Mas se você for pegar na origem da cadeira, qual que é a função da cadeira? Gerar um bem-estar, um conforto, seja para você descansar, para você se alimentar, para você estudar, para você trabalhar e assim por diante. Assim também é o humano. Qual é a essência do humano? E aí eu pergunto, qual é a sua essência? Nós estamos aqui nesse mundo para quê? Talvez essa reflexão é muito mais profunda e aí a gente começa a compreender por que está tendo todos esses distúrbios mundiais. No último vídeo que eu gravei, eu falei da grande batalha final, que desde o final da Segunda Guerra Mundial, começou, na verdade, a Terceira Guerra Mundial. E o que é esta Guerra Mundial? Não é uma guerra mais física, e sim uma guerra psicológica. Nós estamos praticamente, desde os finais de 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, estamos numa grande guerra psicológica. Portanto, a guerra não é mais física, não é mais bélica. Ainda tem bombas, tem canhões, tem mísseis. Por quê? Isso interessa para a indústria armamentista. Mas a grande guerra não é mais física, e sim psicológica. Nós estamos vivendo num medo contínuo. Toda hora falam, agora vai estourar a Terceira Guerra Mundial, agora a Rússia vai brigar com os Estados Unidos, a Israel vai acabar com a Palestina, a China está se virando contra o Ocidente. Tudo isso faz parte de um grande jogo psicológico. Paralelo a isso, observe que desde o final da Primeira Guerra Mundial e até hoje, nós temos contínuas crises econômicas, de tempo em tempo, parece que é cíclico, né? A cada 5 anos, 4 anos tem uma crise econômica, há 10 anos, cada 10 anos tem uma grande crise econômica, e a cada 100 anos
pode acontecer um crash, igual pode estar acontecendo agora. Bolsa de valores do Oriente caindo, do Ocidente, aquela briga, baixa o valor do dólar, totalmente psicológico. Nós estamos vivendo um mundo onde as discussões não são mais físicas. Antigamente a briga era por terra, por bens materiais. Hoje não. Hoje é a briga para dominar a sua mente. E é aí que está o problema, aí que está a essência cósmica. Porque se você não analisar a sua essência, você não vai compreender o mundo. Por que você está aqui? Todos nós viemos de uma fonte criadora. E essa fonte criadora, pela lei da polaridade, ela busca sempre a superessência. Diríamos que a superessência, ela tem 3 grandes elementos: aquilo que é belo, aquilo que é grande e aquilo que é bom. Do outro lado, nós temos aquilo que nós consideramos como polaridade entre o bem e o mal, talvez seria o mal. Entre o grande tem o pequeno, entre o belo tem o feio. E, na verdade, o que é essa briga? Quanto mais eu faço você pensar em coisas más, coisas pequenas e coisas feias, mais eu te controlo, porque é no mal, no pequeno e no feio que eu domino a sua mente, porque eu gero em você medo e você vai perdendo a sua essência, você vai perdendo o seu tempero, a sua motivação pela vida. E aí você olha o cenário mundial, por exemplo, nós estamos numa semana em que lá na Inglaterra, por exemplo, um muçulmano atacou umas crianças, de 3 crianças, matou 3 crianças, e automaticamente agora os britânicos estão brigando com os imigrantes, colocando fogo, uma verdadeira guerra. Então tem de um lado os muçulmanos, do outro lado os britânicos e do outro lado a polícia. O que é isto? É a falta de tempero, a falta de conhecimento da sua própria essência, porque o humano não foi feito para isso. O humano foi feito para ser um espelho do Criador. E o Criador, na sua superessência, ele busca sempre o belo, o grande e o bom. E nós estamos vendo que essa guerra psicológica, essa terceira grande guerra mundial, que já começou nos finais da Segunda Guerra Mundial, a guerra psicológica, principalmente pela comunicação, pelas religiões, pelas políticas, pelas ideologias, ao invés de proporcionar o belo, está proporcionando o feio. Veja como que a gente chega à feiura de achar que todos os imigrantes são inimigos, são feios, são péssimos, são pequenos, são ruins. Essa situação mostra como que nós humanos não compreendemos a 4ª lei natural, que é o princípio da polaridade. Exatamente a 4ª, porque nós estamos vivendo essa passagem da 3ª para a 5ª dimensão. O que é a 5ª dimensão, senão a busca da sua essência, que é bela, grande e boa? No entanto, entre a 5ª dimensão e a 3ª dimensão existe sua forma pensamento. E se eu controlo a sua forma pensamento, fazendo com que, ao invés de você pensar coisas belas, você pense em coisas feias, ao invés de você pensar em coisas grandes, você pense em coisas pequenas, ao invés de você pensar em coisas boas, você pensa em coisas más, eu vou criando dentro da sua mente um fantasma que faz com que você tenha medo. E esse medo vai tirando o tempero da vida. E por isso, cada vez mais o mundo parece que está chato. E aí, o que acontece? Como está muito chato viver, as crianças, os jovens, eles ignoram a vida real e vivem em jogos eletrônicos, em redes sociais e assim por diante, no tal metaverso, que é exatamente a criação de uma mente ilusória para suportar o mundo em que está vivendo. As consequências disso nós não temos noção, mas é muito bem claro. Talvez de 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial,
para 2024, quando eu estou gravando esse vídeo, parece que aos poucos nós fomos perdendo o tempero da vida. E ao perder o tempero da vida, ao não termos mais temperança, parece que nós vamos perdendo a nossa essência divina. Você já parou para pensar o que significa divino? Divino não tem nada a ver com o que as religiões falam, não. Para você compreender o que é divino, talvez você precisaria compreender aquela passagem em que Jesus se transfigura. Porque o ser divino é aquele que consegue transmutar os seus valores, aquele que consegue evoluir. A divindade é a nossa essência divina. A gente precisa pegar aquilo que é feio e transformar em belo, aquilo que é pequeno em grande, aquilo que é mal em bom. O ser divino é aquele que consegue transmutar os valores. Quando nós começamos a participar dessa guerra psicológica, parece que aos poucos o ser divino, que é a essência do humano, começa cada vez mais a perder seu sentido. Porque nós estamos nos afastando da essência cósmica. Porque não tem outro sentido construir um universo. O universo saiu do caos para a harmonia. Da mesma maneira que nós temos que transformar a nossa vida, que muitas vezes está feia, má e pequena, em boa, grande e bela. Esse é o nosso trabalho como ser humano. Portanto, se você está com depressão, ansiedade, angústia, complexos, está na hora de você mudar os seus sentimentos. Se é que você quer continuar a sua progressão, continuar a sua alquimia da alma. Porque para você se transmutar, para você se transfigurar, você precisa encontrar a sua verdadeira essência. Afinal, nós viemos do cosmos, nós viemos da fonte criativa. E é por isso que na primeira linha do seu código do DNA existe uma escritura, existe uma frase. Nós já falamos em outro vídeo que o DNA tem uma linguagem matemática. E se você traduzir o que está escrito no primeiro cromossomo, na primeira genoma do seu corpo, do seu DNA, em cada célula, lá vai estar escrito: Deus eterno em nós, Deus eterno no corpo. Significa que você é um ser divino. E quando você reencontra o seu caminho da divindade, você encontra a sua essência cósmica. Comente sobre tudo isso, compartilhe esse vídeo, dê o seu curtir, não deixe de fazer comentários, porque isso é importante para que esse vídeo possa atingir mais pessoas. Afinal, nós precisamos reencontrar a essência cósmica dentro de cada um. Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.